Na aula de hoje, nós iremos ver o capítulo 8 do livro que nós estamos adotando na disciplina Economia Brasileira. E nesse capítulo 8, ele se dedica ao período de 2003 a 2010, que é o período que corresponde aos dois governos Lula. Bom, nesse período, ele representa a ascensão da esquerda pela primeira vez no governo brasileiro junto ao poder, através, por meio do Partido dos Trabalhadores. E esse período serviu como um teste importante para a economia brasileira, uma vez que até então nós observamos que as políticas econômicas adotadas eram de um partido A, de um partido B ou de um partido C. Então, essa nova conjectura do governo brasileiro passou a gerar um grande ponto de interrogação para o mercado internacional, que passou a analisar de perto as possíveis mudanças na condução da política econômica brasileira a partir do momento que teria um governo de esquerda. O governo Lula, ele em 2001, já na campanha eleitoral, ele discursava com propostas no intuito de romper com alguns acordos que já haviam feito em governos anteriores, principalmente no governo FHC. Então, em 2001, o candidato Lula ganhou expressão muito em razão da decepção e da memória, mais uma vez, inflacionária, em que o Brasil passava, também alimentado por um período recessivo, imposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso ao longo dos seus dois governos, onde, embora nós tenhamos visto nos capítulos anteriores que o Brasil havia conseguido vencer a inflação, foram anos de recessão, anos sem crescimento de emprego, sem crescimento do PIB. Então, esses fatores fizeram com que o candidato Lula, em 2001, ganhasse mais corpo, ganhasse mais votos. E muito do que era dito na sua campanha era no intuito, no sentido de romper com os acordos que haviam sido firmados pelo Fernando Henrique Cardoso junto aos organismos internacionais, dentre eles o mais importante, o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, documentos como Um Outro Brasil é Possível, publicado pelos membros da campanha do Lula, defendiam a realização, por exemplo, de um plebiscito sobre o endividamento do país. O que era isso? O governo Lula, o candidato Lula, melhor dizendo, ele propôs que, ao tomar posse, ele ia colocar em votação se a população brasileira gostaria, se ela queria continuar pagando o FMI, tendo em vista que o governo brasileiro nos últimos anos haviam tomado muitos empréstimos, para que o Plano Real sobrevivesse. Então, isso gerou um cenário de incerteza e uma grande dúvida se o Brasil iria passar a ter em 2002, caso o candidato Lula ganhasse, saísse por vencedor, um governo de esquerda. Além disso, as propostas do candidato Lula tinham como ponto forte o Fome Zero, que era a distribuição de um salário mínimo para uma certa faixa de renda da população. Ou seja, o aumento dos gastos públicos, o que iria contra também mais uma política dos anos anteriores, do governo FHC. O discurso do PT ele só começou a mudar já no meio da disputa eleitoral, já a partir de 2002, quase às vésperas da eleição, diante já do cenário fortíssimo de que ele sairia vencedor, e diante da mudança dos indicadores do Brasil junto ao mercado internacional. Se antes o Brasil estava com a economia estabilizada, com a inflação sob controle, com o índice de confiança aumentando, tudo isso proveniente de uma política restritiva, de uma política de respeito às contas públicas e aos gastos públicos, se isso tudo ia ser jogado fora com a mudança de governo, saindo de um governo de cunho liberal para um governo de esquerda. Mas Lula, diante dessa situação e do cenário que ele poderia assumir o governo
já em 2003, de desconfiança do mercado econômico, do mercado internacional, ele passou a tomar medidas com a finalidade de mudar essa sua ótica, né? Então, uma das primeiras medidas adotadas pelo governo Lula eleito, foi a escolha de Antônio Palocci, um membro do governo PT, mais de centro, né? Mais brando, de um discurso mais de conciliação. Isso já fez com que o governo Lula conseguisse a aproximação de outros partidos de oposição. Também foi necessário que o governo Lula viesse a público descaracterizar um pouco daquilo que ele havia prometido na campanha eleitoral de 2001, que era romper com o FMI, de aumentar os gastos públicos, de colocar em votação plebiscito para que a população decidisse se íamos continuar ou não pagando a dívida. Então, um desses documentos emitidos pela campanha Lula foi a Carta ao Povo Brasileiro. Essa Carta ao Povo Brasileiro, o governo divulgava o seu programa de governo, que foi lançado em julho de 2003, né? Muito mais moderado do que os documentos publicados durante campanha. Também o governo Lula emitiu a nota sobre o acordo com o FMI, onde ele prometia respeitar esse acordo e continuar pagando aquele empréstimo tomado e as bases acordadas no governo FHC. E também foi divulgado um documento político, econômico e reformas estruturais. Essas reformas estruturais eram muito parecidas com aquelas reformas estruturais do governo FHC, que tinham como finalidade dar continuidade, tá, ao corte de gastos públicos e o aumento da arrecadação. Então, esse novo cenário, já em 2003, pós-eleições, já com o Lula no governo, fez com que o mercado internacional se acalmasse e desse as condições para que o Lula, o presidente Lula, ele colocasse em prática a sua política, né? Então, o governo, dando continuidade a esse cenário, tomou outras decisões, como a nomeação de um banqueiro reconhecido internacionalmente, Henrique Meirelles, para o cargo de presidente do Banco Central, dando a entender que as políticas liberais iam ter continuidade. Anunciou as metas de inflação para o término do ano de 2003 e para o ano seguinte, 2004, de 8,5% e 5,5% respectivamente, ou seja, ele reduziu a meta de inflação, ou seja, ele dificultou ainda mais o cumprimento da meta de inflação. Ou seja, para que essas metas fossem atingidas, o governo tinha que dar continuidade e até acochar ainda mais o arroxo e o combate à inflação. Isso também foi muito bem recebido no mercado internacional. Alinhado a isso, também tivemos no período um aumento da taxa de juros básicas, que, como nós já vimos ao longo do curso, o aumento da taxa de juros diminui o acesso ao crédito, consequentemente diminui pressões inflacionárias provenientes do aumento de demanda. No governo também definiu um aperto da meta de superávit primário, fazendo com que houvesse uma diminuição nos gastos públicos, ordenou o corte desses gastos em algumas áreas e colocou em prática a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, com o objetivo de manter a mesma meta fiscal dos anos anteriores. Essa conjuntura de medidas fizeram com que o governo Lula fosse melhor visto e melhor recebido pelos políticos, pelo mercado interno e pelo mercado internacional, uma vez que o Brasil precisava aumentar o seu influxo de capital proveniente de nações nações internacionais que tinham como finalidade, que tinham como pretensão investir no Brasil. Então, ao longo de 2003, o que prevaleceu durante o governo de esquerda do governo Lula foi, na verdade, uma ortodoxia fiscal. E como nós já vimos, políticas ortodoxas são aquelas políticas que se apoiam no controle de gastos, no aumento de taxa de juros, como ferramentas preponderantes de seu governo, né? Em termos de combate à inflação, deu continuidade ao combate à inflação, uma vez que ela já havia sido controlada pelo Plano Real.
ajudada também pela queda, né, da taxa de câmbio no início de 2003. Essa queda na taxa de câmbio fez com que o real se desvalorizasse e tivéssemos um impulso nas exportações. Nós iremos ver mais adiante o quanto esse impulso nas exportações brasileiras causaram benefício para o governo Lula, alinhado também a outros fatores. E para isso, contribuiu não apenas essa série de medidas que nós falamos acerca da política econômica adotada pelo governo Lula, mas tão importante quanto, ou até mais importante do que essas medidas, a abundância conjuntural, né, a abundância de liquidez, a quantidade de dinheiro internacional à disposição face às baixíssimas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos também contribuiu para esse cenário otimista. Em 2002 e 2003, nós tivemos uma crise no mercado internacional, muito proveniente da bolha imobiliária, o que fez com que a economia internacional houvesse uma retração. E para que os Estados Unidos saíssem dessa retração, ele teve que baixar os juros americanos a níveis tão baixos que nunca tinha havido outro registro na história. E como o mercado americano ele é referência para a tomada de decisões dos outros países, o Brasil ele foi beneficiado por essa tomada de decisão de redução da taxa de juros americana. Então isso foi mesmo o governo Lula adotando medidas restritivas, a queda na taxa de juros internacionais fez com que o Brasil ainda tivesse um fôlego de demanda, um fôlego de consumo e futuramente um fôlego de investimentos que nós iremos ver. Então, o compromisso do novo governo com as chamadas reformas estruturais, elas se resumiam basicamente em duas. O primeiro delas é a reforma tributária, que trouxe de volta para o Brasil a CPMF, que havia sido extinta em anos anteriores, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Isso fez com que o governo tivesse um aumento de receita, né? Um imposto sobre o cheque ou imposto sobre a movimentação financeira. Todo tipo de movimentação financeira gerava um imposto que era repassado para o governo e isso enriquecia os cofres públicos. Uma outra medida que fez parte das reformas estruturais do governo Lula foi a reforma da Previdência Social. E essa reforma da Previdência, ela focou principalmente os servidores públicos. E uma das principais medidas dessa reforma foi a contribuição dos aposentados junto à Previdência. Antes, os aposentados não contribuíam de forma integral para a Previdência Social. A partir dessa reforma que ocorreu durante o governo Lula, os aposentados passaram a contribuir para a Previdência, mesmo depois de aposentados. Nesse gráfico 8.1, nós podemos ver aqui a redução aqui da taxa de juros. Podemos ver que no decorrer do período, a redução foi drástica com alguns picos. E esses picos foram em razão de fenômenos econômicos internacionais, né, e até mesmo internos, mais passageiros, que embora provocaram algumas interrupções no processo de queda da taxa de juros, ao final nós tivemos uma taxa de juros bem menor do que no início do período. No gráfico 8.3 nós podemos ver a taxa de câmbio e a redução drástica da taxa de câmbio e na linha mais escura, o aumento nas exportações brasileiras. Na tabela 8.3, nós temos uma síntese de alguns indicadores macroeconômicos do Brasil. Destaco os três primeiros indicadores. No período de 2003 a 2006, nós temos a coluna do período de 2007 a 2010 e a terceira coluna é a média dos dois períodos analisados. O primeiro indicador é o crescimento do PIB. Entre 2003 e 2006 nós tivemos um aumento de 3,5%, primeiro período do governo Lula, e no segundo período do governo Lula, um aumento ainda maior do crescimento do PIB, o que nos leva a crer que o segundo mandato Lula colheu os frutos de todo aquele cenário que nós falamos, que ocorreram durante o primeiro mandato. As reformas estruturais, a queda nas taxas de juros do governo americano, a melhoria nos indicadores de avaliação do mercado internacional frente ao Brasil,
Segundo indicador, a inflação. Observe que a inflação no primeiro mandato do governo Lula foi menor que 2 dígitos e ainda assim maior do que o segundo período. Ou seja, o segundo período do governo Lula teve uma inflação ainda menor. Mesmo tendo um aumento no consumo, mesmo tendo um aumento da demanda, essa inflação ainda foi menor do que o primeiro período, do que o primeiro governo Lula. A taxa de desemprego caiu drasticamente no segundo período, tá? Mas, por outro lado, como já é de praxe e já conhecemos durante todo o curso, toda decisão econômica gera um viés. E o viés do governo Lula foi o saldo na conta corrente, ou o processo de erosão das receitas do governo brasileiro. Observe que nós saímos de um superávit de 10,9 bilhões de dólares no primeiro mandato Lula para um déficit de 31,7 bilhões de dólares no segundo mandato. E isso foi isso que causou o resultado do final do governo Lula, que nós iremos ver ao final do capítulo. Nesse gráfico 8.4, nós temos outro ponto positivo trazido durante o governo Lula, entre 2003 e 2010, que é a redução da dívida externa, onde em 2008 ela passou a ser negativa, ou seja, a receita proveniente da atividade econômica brasileira passou a ser maior do que a dívida que o Brasil tinha junto ao mercado internacional. O Brasil, pela primeira vez durante muitos anos, passou a ser solvente frente aos seus credores. O Brasil passou a ter a característica de credor e deixou de ser devedor. Outra característica traduzida nesse gráfico 8.5 é o balanço em contas correntes. Nós saímos aqui de um período de saldo, de superávit na balança comercial, para déficit na balança em 2008, muito também proveniente em razão das crises. Então, o governo Lula nos trouxe uma nova realidade, uma nova percepção acerca do novo papel do Brasil no mundo, diante desse cenário de otimismo, do aumento do consumo, muito proveniente das ações sociais, do aumento do poder de consumo da população, proveniente do Fome Zero, proveniente dos programas de aceleração do crescimento, que é o PAC, proveniente também do Salário Família. Tudo isso fez com que o Brasil, além da queda na taxa de juros internacional, além do aumento do consumo e do crescimento da China, que teve papel importantíssimo, tanto quanto até mais do que as medidas estruturais propostas e implementadas pelo governo Lula. A crescente importância da economia chinesa no mundo, ela fez com que o Brasil se tornasse um grande vendedor, num grande mercado de produtos básicos para o mercado chinês. Então, como o Brasil não tinha grande competitividade, como sempre, não tinha a produção de produtos de valor agregado muito alto, ele continuava sendo um exportador de produtos ainda inacabados, como as commodities, né, que são os produtos provenientes de recursos naturais, ainda que necessitam de um tratamento, ou seja, de poder baixo, de valor agregado baixo. Então a China viu no Brasil como um grande mercado para o seu crescimento. Obviamente que o Brasil foi beneficiado por isso. As economias emergentes, né, que também precisavam desses produtos inacabados, recorreram ao Brasil como grande produtor. As potencialidades associadas à exploração do etanol, o Brasil passou a investir no etanol, uma vez que o Brasil é um grande produtor da cana-de-açúcar, mais uma vez de um produto proveniente da agricultura, né? Mas diante da necessidade de encontrar alternativas para o petróleo, o Brasil foi na crista da onda, foi muito bem recebido essas investidas no etanol. A descoberta do petróleo do pré-sal na plataforma petrolífera brasileira, né? Os efeitos também indiretos da crise de 2009 sobre a imagem do Brasil, uma vez que o Brasil passou por essa crise de 2009 sem grandes atropelos, fez com que o Brasil vendesse, né, uma imagem de que era soberano,
uma imagem de que estava com as suas contas em dias e que estava mais fortalecido a enfrentar crises internacionais. A escolha do Brasil para a sede da Copa de 2014 e das Olimpíadas também no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, passou a imagem de que o Brasil tinha uma estrutura de segurança, uma infraestrutura básica suficiente para receber dois grandes eventos como esse. Então, o Brasil estava mais estruturado que nas décadas anteriores. Tá? Observe nesse gráfico 8.6 a importância da participação das exportações brasileiras para a China como fonte de renda, como fonte de recursos para a economia internacional. E quase chegando ao fim do capítulo, é importante que a gente faça uma comparação entre o que foi o governo Lula e o que foi o governo FHC. Uma vez que o governo Lula tomou poder, como se fosse um governo de esquerda, mas na prática o que nós vimos foi que o Lula deu continuidade às reformas estruturais que tiveram início lá com a posse do Fernando Collor de Mello, na abertura comercial, uma vez que foi ele aquele governante que deu início ao processo de abertura econômica brasileiro, tá? Conforme nós vimos nos capítulos anteriores. Deu continuidade também às reformas do governo FHC, como a reforma da Previdência, as altas taxas de juros, o corte nos gastos públicos. Então o governo Lula mudou de discurso após a sua posse, né? Momentos antes, quando já sabia que ia ser vencedor nas eleições de 2002 e imediatamente em 2003, quando da sua posse. Por isso que o nome desse capítulo é Rompendo com a Ruptura. O Lula sempre defendia uma ruptura junto ao Fundo Monetário Internacional, aos organismos internacionais, aos ditames neoliberais, mas o que o capítulo propõe é que o governo Lula rompeu com essa ideia de ruptura. O FHC ele foi responsável por uma série de reformas que modificaram a economia brasileira para o resto da vida, em relação ao que ela era principalmente nos anos 80, quando nos deparamos com a hiperinflação. Contudo, o FHC, por falta de tempo, ou por não ser o foco, ou até mesmo por questões ideológicas, não deu ênfase a outros pontos que também são e eram importantes na época, como a geração de emprego. Foi muito modesto. Não havia concurso público, não haviam grandes obras públicas que gerassem emprego. A dívida pública dobrou de tamanho, muito em razão do tipo de política adotada pós-Plano Real, que foi o câmbio fixo, que fez com que as reservas brasileiras se esvaíssem, né? Fazendo com que o Brasil recorresse ao Fundo Monetário Internacional para que para que salvasse o Plano Real. A dívida externa, então, aumentou e, como já dito, foi necessário recorrer ao FMI para não ficar sem reservas internacionais. Por outro lado, nós tivemos o governo Lula, que ele deu foco à recuperação do crescimento econômico, tá? Os investimentos também cresceram durante o governo. A geração de emprego, como consequência do crescimento e do volume de investimento, também foi muito grande. A dívida líquida do setor público reduziu a 1/3, e a dívida externa tornou-se negativa, muito proveniente das vendas, das exportações que foram brasileiras, né, que foram beneficiadas pela queda na taxa de juros americana e pelo crescimento da economia chinesa. Contudo, também o governo Lula não se aprofundou nas tão importantes reformas estruturais, limitando-se a mudanças apenas na reforma tributária, como a CPMF, e a reforma previdenciária, ela também só atingiu o funcionalismo público, ela não abrangeu outros setores. Conclusões que podemos tirar desse capítulo 8, desses 2 mandatos de governo Lula. O que é que explicou a elevada popularidade do governo Lula nesse período? Foi uma combinação de fatores, né? O aumento real no salário mínimo causou uma euforia na população, nas famílias brasileiras, fazendo com que houvesse um aumento de consumo. Injeção, ou seja, investimento nos programas sociais, dentre eles o Bolsa Família, o Fome Zero. O crescimento do emprego,
uma inflação relativamente baixa, mesmo diante do aumento do consumo, melhoria na distribuição de renda, e os anos de 2003 e 2010 resultaram na consolidação daquele processo de estabilização iniciado no início da década de 90, com o acréscimo de avanços sociais importantíssimos que nunca haviam sido vistos na história econômica moderna do Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil de 2010 ele continuava sem ter outros problemas resolvidos, né? Como a taxa de investimento era insuficiente, né? Já era muito dependente dos investimentos estrangeiros, uma vez que o Programa de Aceleração do Crescimento não foi PAC 1 e PAC 2, foi disperso, os benefícios causados por eles. A poupança doméstica ainda era baixa, né? Cada vez que as famílias brasileiras estavam ou se viram diante de um programa de estabilização ou de uma política econômica muito consumista, não tem essa cultura de poupança doméstica, então toda melhoria nas condições de vida da população é revertida em consumo, em aumento de demanda, e uma baixa competitividade dos produtos brasileiros, tendo em vista que ainda nós somos um grande exportador de produtos ainda inacabados. E com isso nós finalizamos o capítulo 8 e vimos todo o cenário econômico de 2003 a 2010, que compreende os dois governos Lula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.